Então vamos lá, gente. Eu quero convidar agora para a nossa nova conversa e para a gente descobrir juntos quais são as 5 dimensões do varejo daqui para frente. O Davi Straza, que é o presidente da Agem para a América Latina, e também a Dani Kleiman, que é futurista. Então, a gente, na verdade, assim, para a gente contextualizar um pouco, né, tudo que está acontecendo. Gente, o último ano foi um ano de muitas mudanças, pandemia, a gente viu um boom no e-commerce brasileiro, 13 milhões de novos consumidores chegando, o e-commerce viu um crescimento de 41%, que foi o maior desde 2007. E o legal é ver que essas mudanças não... Assim, a gente também... Esses são dados de pesquisa, vou até citar a fonte aqui, Ebit e a Nielsen, mas os dados de uma pesquisa própria da Agem, que entrevistou 2 mil consumidores no Brasil inteiro, mostrou que isso foi sentido de fato no país inteiro. Então, 62% dos consumidores começaram a usar mais delivery durante a pandemia, e o legal é que 45% dizem que vão continuar comprando mais online depois, até às vezes vão preferir comprar online do que comprar na loja, porque tiveram experiências muito legais online. Então, os números aqui parecem mostrar que a tendência veio para ficar. Davi, como é que você aí na Agem, né, a gente aí na Agem, como é que a gente sentiu esse movimento todo? Bacana. Obrigado, Raquel. Obrigado, Vitor. Prazer falar com você, Daniela, e dividir esse papo aqui tão interessante sobre o futuro do varejo. Vamos lá, acho que olhando para os últimos 12, 18 meses, né, acho que todo mundo concorda que a vida mudou e mudou muito, mas se a gente isola, né, o varejo e começa a bater um papo sobre o varejo, sobre o que é o futuro do comércio, sobre as dinâmicas de compra, né, muita coisa mudou também, tá? E mudou de forma radical, a gente vai falar bastante disso hoje, mas acho que para abrir o papo, eu queria destacar 3 movimentos, quase que macro ali, que ditaram, né, o ritmo dessa mudança, né, o que fizeram com que essa mudança ela ocorresse de forma muito acelerada. E esse é realmente, né, o tema da vez, né? Quando a gente discute de varejo, o que aconteceu nos últimos anos, o tema comum é que a gente viu anos se passarem em semanas, tá? Isso fica claro se a gente olha para hábitos de consumo, isso fica claro se a gente olha para números, e a palavra da vez é, de fato, a digitalização, né? A digitalização que veio de forma muito acelerada com essas mudanças, né? Então, quais são esses 3, acho que pilares aí, ou 3 eventos que aconteceram em paralelo nos últimos anos que ditaram o ritmo dessa mudança? Acho que o primeiro, obviamente, as consequências da pandemia. E aí, com consequências, o lockdown, né? O fato de as lojas, né, a maior parte delas terem fechado, né? Seja permanentemente, seja por um período. O fato de que as pessoas que precisavam ir até uma loja física, por qualquer outro motivo, foram quase que forçadas a partir para um ambiente online. O fato de que muitas empresas, né, entraram, né, nessa jornada, né, e intermediaram esses processos, fizeram com que essa jornada, essa saída do espaço físico para o online fosse muito mais simples. E um terceiro pilar aí essencialmente os avanços que aconteceram também em paralelo e foram acelerados nos últimos anos em pagamentos. Então, para entrar um pouquinho mais no detalhe em cada um deles, se a gente fala do efeito do lockdown, sem dúvida, eu acho que acelerou uma série de tendências que já haviam acontecido. Quais eram elas, né? Primeiro, digitalização, como eu comentei, as pessoas se tornando mais confortáveis com a compra online, com o fato de ter que colocar um dado de cartão num espaço online, compartilhar e-mail, compartilhar, enfim, dados pessoais, etc., né? E isso se tornando cada vez mais um hábito. Né? Se a gente olha especificamente para o ano passado, como você comentou, Raquel, a gente teve muita gente, cerca de 13 milhões de pessoas, fazendo uma transação de e-commerce pela primeira vez. Né? Muito disso por conta do auxílio emergencial, que acabou sendo, né, uma super ajuda para quem precisava, mas acabou sendo também uma alavanca para que essas pessoas entrassem no e-commerce pela primeira vez. E para o teu ponto, Raquel, quem foi para o e-commerce, muito provavelmente vai continuar no e-commerce. A gente viu isso com os dados da pesquisa. Entrando no segundo ponto, né, quais empresas a gente está falando? Quais são essas empresas que facilitaram o processo? São as empresas que hoje estão praticamente presentes no dia a dia de boa parte dos brasileiros. Né, as empresas que estão presentes nos nossos hábitos de alimentação, então pensa num iFood, pensa em um Rappi, pensa numa Corner Shop. Né, quem precisava ir no mercado,
acabou indo no mercado, mas com receio, né? Poxa, vou estar me expondo, enfim. Acabou que tudo a parte chata do mercado se tornou ainda mais chata, então é fila, é ter que lidar com caixa lotada e tudo mais. E você tem empresas que te permitem acessar um aplicativo, escolher o teu produto, rapidamente ter esses produtos entregues na tua casa. Então, isso facilita muito, né, a digitalização. Aconteceu também em outros setores, né, que não necessariamente são setores óbvios quando a gente fala de digitalização. Você tem empresas como uma Loft, né, e um Quinto Andar, que estão digitalizando e tornando a jornada, né, a experiência de compra, de aquisição, totalmente digital em imóveis, né, no setor de imobiliárias. Então, hoje você consegue ter acesso a um portfólio enorme de possibilidades, né, enfim, de compra, de aluguel, de imóveis e tal, e você troca informação, você interage com o próprio imóvel, você faz um tour no imóvel, tudo isso de forma online, né? E muitas vezes acaba, inclusive, adquirindo ou alugando esse imóvel totalmente online. Então, super interessante. Mais um exemplo, na saúde, né? A gente tem empresas como o Cartão de Todos, como o Doutor Consulta, que estão digitalizando quem precisa de acesso à saúde. Então, telemedicina, tem muita coisa acontecendo e tudo isso, de novo, impulsionando as pessoas ou levando as pessoas do físico para o digital, né? Movimentos super interessantes. E um último, para fechar aqui o primeiro comentário, os avanços em pagamentos. Eu acho que o mais relevante deles, sem dúvidas o Pix, né? Eu venho de cidade pequena, eu fiquei um tempo fora, voltei para minha cidade agora, Casa Branca, no interior de São Paulo, uma cidadezinha super pequena, 20 mil habitantes, e eu fui numa sorveteria que eu costumo ir, né, desde pequeno, e que muitas vezes, né, só aceitava dinheiro, né, em espécie ali como forma de pagamento, com QR Code no balcão aceitando Pix. Né? E na minha cabeça eu fico pensando, né, poxa, a gente deu um salto aqui, né? A gente tem um salto do dinheiro em espécie, né, de troca ali, né, da forma como ocorria 50, 60, 100 anos atrás, para Pix, uma experiência totalmente digital, né? E as pessoas falando disso com muito conforto, pagamento sem contato, né? Hoje em dia você chega em qualquer balcão e você é perguntado, né? Quer pagar por aproximação? Tudo isso super interessante, são movimentos que acontecem dentro da esfera de tecnologia, né? De pagamentos, mas que também contribuem para essa digitalização da economia, para esse processo de digitalização dos hábitos de consumo também. Legal, Davi. E eu sei, por informações à parte, que o seu pai também é empresário. Como é que ele também já está aceitando o Pix? Sim, o meu pai, que sempre andou com dinheiro e com cheque no bolso, já fala de Pix, já fala de pagamento por WhatsApp, é uma loucura. Que demais. E aí você acha que, então, o ponto experiência, né, que no final, como você disse, essa coisa de evitar aglomeração acabou impulsionando essa experiência muito mais prática, no sentido de não ter fila, não ter que esperar e tal. Você acha que, então, é o ponto da experiência que vai guiar a transformação do varejo daqui para frente? Sem dúvida nenhuma, né? A gente que está envolvido no varejo, está envolvido no comércio de forma geral, sempre tem que se fazer essa provocação, né? Como consumidor, porque todos nós somos, né? Qual é a experiência que a gente quer ter, né, no momento do checkout? E, de novo, é muito simples você chegar na conclusão, né? Ninguém quer pegar fila, ninguém quer ter uma transação recusada, né, por causa de uma falha técnica. Tudo isso são experiências muito frustrantes, né? E hoje existe tecnologia para eliminar esse tipo de barreira no processo de pagamento. Hoje a gente não se dá conta da importância de ter tido empresas, por exemplo, como o Uber, simplesmente eliminando, né, a fricção no pagamento no processo de checkout. Você entra no táxi, você sai do táxi, você não toca na tua carteira, você não toca no teu cartão, o pagamento é feito totalmente por trás das cortinas. E isso acaba ditando, né, a expectativa do consumidor. Essa a expectativa do consumidor daqui para frente, né? Quando o consumidor passa a interagir com o iFood e ter as compras entregues em casa em 30 minutos, em 1 hora ou 2 horas, isso cria expectativa. O consumidor não quer mais saber de ir para o mercado e ficar horas na fila. Então, essa é a pergunta-chave, né? Olhando para frente, qual a experiência que a gente quer ter? E como consumidor, isso vai mudando, né, a trajetória do varejo. Então, super interessante pensar nesse ponto. Legal. E Dani, agora pensando um pouco nas
5 dimensões do varejo, acho que todo mundo está curioso para saber quais são essas dimensões. Isso que o Davi comentou aí, se encaixa? Como é que as duas coisas conversam? Legal. Primeiro, pessoal, obrigado pelo convite, estou super feliz de poder ter esse bate-papo aqui com o Davi, com vocês todos, super obrigada. Eu acho que é muito interessante, né? O Davi começou a falar de como o Covid acelerou as tendências e eu trabalho com o futuro e tal, e realmente, assim, tudo que está acontecendo hoje, a gente já falava há uns 4, 5, 6 anos, mas ninguém estava querendo ouvir ainda, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, porque, tá funcionando, as coisas estão funcionando, então vamos seguir como elas sempre foram, né? As pessoas têm um pouco dessa mania de empurrando com a barriga até que alguém vai lá e faz, ou que uma pandemia empurra tudo isso para acontecer. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de varejo, né, e tudo que está envolvido com isso, meio de pagamento, delivery e tal, sem dúvida nenhuma é o setor que mais está se transformando junto com o mercado de trabalho. Então, é muito importante esse tipo de evento, é muito importante esse tipo de conversa, porque efetivamente a gente nunca mais vai ter as coisas como elas eram. E até como o Davi falou, né, a gente vai trazendo novas possibilidades para o cliente, ele vai conhecendo novas empresas, ele vai conhecendo um checkout que não existe, à la Uber, ou ele vai conhecendo outros formatos de meio de pagamento. A gente vai mimando esse consumidor, né, e ele nunca mais vai querer voltar atrás. Então, hoje a gente tem um consumidor extremamente mimado, e a partir daqui, assim, essa é a realidade, ele vai querer cada vez mais. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, estar criando esse tipo de experiência muito melhor, enfim, com muito menos barreiras dentro todos os nossos tipos aí de comercialização de algum ponto, né? Então, acho que sim, sem dúvida nenhuma, experiência é um grande ponto, e eu posso entrar, então, acho que nas 5 dimensões, ela é uma das 5 dimensões que eu trago, eu vou projetar aqui para vocês verem, deixa eu dar um share screen aqui para a gente começar a estar na mesma página, e a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre elas, porque eu acho esse assunto essencial mesmo. Deixa eu dar uma amplitude, pronto. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela, né? Bom, o que acontece? Nesse novo cenário, que acho que o Davi descreveu super bem, as lojas físicas, né, onde a gente sempre comprou, poxa, na loja física, fosse dentro de um supermercado enorme, seja dentro de um shopping center, seja numa loja de rua, enfim, mas a gente sempre teve esse maior contato com as marcas até, inclusive, dedicavam um valor maior, né, para as lojas físicas, como se aquilo ali fosse o ponto de contato mais importante com as pessoas, onde elas pudessem transferir todos os seus valores e também vender. Elas contavam com grandes volumes de venda nesse formato, né? E o interessante é que nesse novo cenário que a gente está trazendo, todas essas lojas físicas, né, elas acabam perdendo esse seu papel primário de venda. A gente começa a ver isso cada vez mais forte, ou seja, eu vou ter pontos físicos, eu vou ter todos eles? Provavelmente você não vai ter mais todos eles, mas aqueles pontos que você vai ter, né, eles têm que ser ressignificados, eles têm que assumir novas maneiras de se manter relevante na sociedade e de se conectar com o consumidor e de integrar, né, eu acho que a história é essa, da gente trazer essa unificação entre o que é digital e o que é físico, de comprar num lugar, de receber em outro, enfim, a gente começa a unificar tudo e não dá mais para a gente enxergar como as coisas totalmente separadas, né, então, o que a gente tem aqui desse varejo, desse ponto de venda, acabam sendo ressignificados de 5 maneiras diferentes, que são essas 5 dimensões aí que a gente estava falando, né? Então, o primeiro deles é o social retail, o segundo é o education retail, o terceiro é o experience retail, o quarto é o seamless retail e o quinto é o invisible retail. Fiquem tranquilos, eu vou abrir cada um deles aqui, não vou deixar vocês tentando adivinhar o que é cada uma dessas palavras, mas em inglês os nomes eles são mais chiques, então a gente costuma apresentar dessa maneira, que é mais fácil de guardar também, né? Mas vamos começar então pelo social, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre o social, porque ele é talvez o mais provocativo que a gente tem, e talvez o mais difícil de tangibilizar, e aí a gente vai chegando nos outros que vão trazendo mais tecnologias e tudo mais. O que é então o tal do social retail, né? O que a gente está falando quando a gente ressignifica um varejo, ou uma loja, um espaço de uma marca como um social retail? Bom, a gente está falando de tempos modernos, né? Onde a tecnologia agora, durante a pandemia, tem sido a nossa única forma de se conectar, né? Tem sido a nossa única forma de se tocar. Antes da pandemia, a gente já tinha pessoas que estavam se vendo muito menos, que estavam se frequentando muito menos, que estavam se relacionando muito mais à distância com os aplicativos de dating, com as redes sociais. As redes sociais, a gente pode não pensar sobre isso, mas elas ressignificaram completamente nossa relação como sociedade, né? É uma coisa extremamente forte que a gente vive hoje. Então, a tecnologia, de uma certa maneira, acabou afastando fisicamente as pessoas, né? Elas se relacionam à distância. É uma nova forma de relacionamento, mas que talvez não seja tão suficiente para o ser humano, né? A gente fala que a solidão é a maior doença que a gente
gente vai ter daqui para frente, então está dentro disso também. O social retail é justamente quando a gente pega esse espaço físico, ou seja, quando as marcas, quando as empresas transformam os seus espaços, os seus pontos de venda, né? Ou seja, em vez de vender, elas pegam um espaço de venda e elas justamente trazem um espaço de encontros, ela transforma em um espaço de encontros, onde as pessoas podem frequentar aquele lugar, onde elas podem simplesmente estar, onde elas podem marcar de encontrar outras pessoas, onde elas podem confortavelmente se encontrar cara a cara, podem se fazer novas conexões, podem fazer networking, podem ter uma interação muito mais quente e próxima do que nos mundos das redes sociais. Então a gente tem cases muito interessantes, e esse aqui é o que eu gosto muito, o Capital One, é um banco norte-americano dos Estados Unidos, e ele pegou todas as agências bancárias da marca e transformou em cafés. Esses cafés não fazem serviços bancários, porque não precisa mais, tem uma única pessoa ali que ajuda se você precisar de alguma coisa, mas não é para isso que ela existe mais, ela tem alguns terminais, mas ela, enfim, basicamente ela não se parece com um banco, ela se parece com um café, e ele colocou essas mesas, ele colocou tudo isso, agora ele até se gaba que ele tem o melhor croissant do bairro, então ele realmente entrou no negócio de café e de comidas, mas é muito interessante que as pessoas podem estar lá, podem se conectar com esse ambiente, vão se conectar com a marca através disso, vão entender que, poxa, talvez esse banco tenha a minha cara, por que eu não mudo para esse banco? Então é interessante como uma maneira de você conseguir trazer o consumidor para esse mundo todo da minha própria marca, mas ao mesmo tempo estou entregando valor para ele, né? Eu estou conseguindo mudar a vida dele para melhor. Então esse social retail, ele fala bastante sobre isso, assim, ele fala sobre esses espaços de convivência novos que a gente está conseguindo ver a partir de agora, né? Então sem dúvida nenhuma a gente está falando de uma primeira grande ressignificação aqui dos nossos grandes pontos físicos que a gente sempre teve, né? Com certeza. E acho que aqui no Brasil a gente também tem muitos cases, né? A gente está vendo muita loja conceito aparecendo. Eu não sei, Davi, se você tem algum exemplo aí que vem à cabeça, algum cliente da AD. Sim, sem dúvida. Eu acho que essa discussão ela é super bacana, né? É uma provocação muito válida. Qual que é o papel da loja no fim do dia? Se a gente olha para trás, né, a loja sempre foi um espaço transacional. Você chega como consumidor, você escolhe o teu produto, você paga e sai. E isso já não é mais verdade, ou pelo menos olhando para frente, né, isso vai deixar de ser a verdade absoluta cada vez mais. Né, e a loja ela deixa de ter esse papel, ela passa a assumir uma série de outros papéis. Né? Seja um ponto de experiência, seja um centro logístico, seja um ponto de encontro, como a Daniela comentou, e isso é super relevante. Né? A gente tem, sim, uma série de exemplos legais dentro do varejo brasileiro, onde esse papel da loja foi ressignificado. Um deles é a Amaro. A Amaro é um varejista de moda super bacana que, ao invés de lançar lojas físicas, apresentou, acho que foi uma das primeiras marcas que colocou esse conceito em prática, né, em escala no Brasil, o conceito de guide shops. Então, você vai para a loja como cliente, você navega o site, você conversa, você troca, e você não necessariamente sai da loja com uma sacola, né? Muitas vezes você consegue terminar uma transação na própria loja, mas você deixa a loja e o produto é entregue na tua casa em algumas horas em São Paulo. Você tem muito varejo hoje pensando em, poxa, como que eu transformo essa experiência mais quente, né, para o ponto da Daniela? Como que eu converso de fato com o cliente? E aí o Boticário lançou no final do ano passado um espaço de loja super bacana que é o Boticário Lab. Se não me engano, foi em São Paulo que essa loja conceito nasceu. E aí, qual que é a ideia, né? Você, como consumidor, entra na loja, você tem uma conversa, você fala sobre beleza, você fala sobre cosméticos, você fala sobre tendência, sobre o que está acontecendo, o que não está, etc. e tal, e você troca com as pessoas que estão ali te atendendo na loja. Essas pessoas conseguem, então, te orientar na linha de, poxa, isso aqui faz sentido para você, isso aqui, enfim, testa esse produto, testa aquele, e tudo isso vai convergindo, né, para dois movimentos super interessantes, né? O primeiro de personalização e o segundo, esse que a Daniela trouxe muito bem, né? De, poxa, como que a gente torna esse espaço de loja, que sempre foi tão frio, em um espaço quente, né? Um ponto super bacana de se explorar também, esse não necessariamente nacional, né, mas mais global, é o case da Apple, né? A Apple não, acho que notoriamente, né, não mede sucesso de loja por volume transacionado. A Apple mede sucesso de loja por NPS, pela satisfação das pessoas que vão até a loja. E se você para pensar naquele espaço, né,
muita gente entra na loja da Apple para, enfim, brincar ali com os aparelhos, para entender o que está acontecendo de tecnologia. Em várias lojas da Apple, você tem também uma agenda de workshops, de palestras, de discussões, enfim, de mesas redondas ali para discussão de tecnologia. Então, ou seja, né, aquele espaço físico se torna muito mais um ponto de encontro, né, um ponto de aprendizado, do que necessariamente um ponto transacional. Então, isso é super interessante. E pegando carona aí nesse ponto agora que você acabou de citar, Davi, sobre esse espaço de mesa redonda, onde o pessoal acaba se encontrando até para trocar experiência. Dani, eu lembrei de que uma das dimensões que você tinha citado era o varejo educativo, né? Então é meio isso? Faz parte, não? 100%. Eu tô até já dividi minha tela aqui com vocês. Foi perfeito os exemplos que o Davi deu, porque foi perfeito para a próxima dimensão, que é justamente o Education Retail. E o Education Retail, ele é talvez um dos mais importantes e talvez uma das transformações mais fáceis que a gente consegue ir fazendo, porque nada mais é do que mostrar para o consumidor, né, para os nossos clientes, que a gente é expert no assunto que a gente vende, né, ou seja, expert no nosso universo. E o Education Retail é justamente isso, ou seja, as marcas começam a desempenhar esse papel da escola, o papel da universidade, o papel de professores, o papel de mentor, o papel de treinador, para que ela consiga efetivamente falar, oferecer workshops, talks, aulas, tudo que você, guidance, enfim, tudo que você precisar, não só sobre os produtos dela, claro que pode ser sobre os produtos dela, a Apple faz isso muito bem, você se inscreve para labs da Apple, né, para você aprender a mexer no Keynote, aprender a mexer enfim, em algum aplicativo específico do iPhone, você tem esse espaço para entender como mexer nos produtos da marca, entender como eles funcionam, enfim, a composição de algum produto, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele também consegue ajudar em assuntos adjacentes, né? Então, ele consegue ensinar sobre assuntos que têm a ver muito com esse universo. Eu fico imaginando, para mim, as farmácias do futuro, elas não deveriam de jeito nenhum vender remédios, não faz sentido nenhum um espaço, um em cada esquina, para vender uma coisa que está disponível online em todas elas também, né? Mas olha que interessante, quão carentes as pessoas são, que elas podem saber sobre uma vida mais saudável. Esses espaços poderiam se transformar em centros de ajudar com peso, para uma vida mais saudável, com aulas de yoga, meditação, enfim, seja o que for, alimentação saudável. Então, assim, é muito mais relevante para o consumidor espaços que me ensinem a ter uma vida saudável, que tem tudo a ver com farmácia, né, por exemplo, do que eu efetivamente entrar, comprar um remédio e sair, que eu posso conseguir com um delivery em 5 minutos ou 10 minutos, no momento que eu quiser. Então, ele mostra uma relevância muito maior daquela marca e ele transforma a loja nesse ponto, no ponto que traz essa relevância, que entrega tudo isso, né? Então, olha que legal, esse aqui é um case da nova Nike Town, que é a loja de Nova York, e ela tem quadras dentro do próprio prédio, é muito interessante, está no meio lá do Manhattan, bem pertinho da Apple Store, por sinal, da Quinta Avenida, e você tem um prédio, uma loja que tem quadras, e aí você faz o quê? Você marca horários, e eles te dão tudo, a roupinha, o tênis para você vestir, claro, porque ele também está te vendendo um produto, ele quer que você tenha a experiência completa de como é a camiseta que não sua, como é o tênis, a pisada e etc. E ao mesmo tempo ele te oferece para marcar horários com ex-jogadores profissionais de basquete, por exemplo, nesse caso é basquete, para que você possa ter um mini treino com essas pessoas. Então, poxa, para quem é fã, talvez seja o auge você conseguir fazer um mini treino ou qualquer coisa parecida com um ex-atleta profissional, né, ou alguém de alguma liga aí um pouco diferente, e você todo bonitão, numa quadra bonitona, com uma roupa interessante, testando os produtos, né? Então, assim, quando a gente fala de education, acho que não tem limites, por isso que eu gosto bastante dessa dimensão, dessa nova dimensão aqui do varejo, né? Nossa, muito legal. Ter aula com os jogadores profissionais. Eu e o Davi, a gente com certeza iria estar nessa fila. O Davi jogava basquete, então ele estaria melhor que eu, com certeza. Poxa, mas... Ô, Dani, pergunta, porque lá estava escrito serviços e missão. Então, essa parte mais de responsabilidade social, engajamento externo da empresa, isso também está incluído? Eu acho que sem dúvida, porque quando a gente anuncia o que a gente vende, a gente foca tanto em produto, né? E a gente tem falado para cada vez mais as marcas pararem de focar em produto e começarem a mostrar quem elas são. Qual é o papel delas no mundo? Para que elas servem? Por que elas vieram? Se essa sua marca desaparecer hoje, o que o mundo perde? Então, tudo isso, para mim, está conectado com a história da educação, né? Se eu mostrar o porquê que eu estou nesse segmento, o que eu faço de diferente, o que a gente entendeu que a gente pode fazer para mudar, seja embalagem, seja no produto, seja na venda, seja no atendimento,
tudo isso eu acho que tem que estar embalado aí sim como essa parte de education. Então dá para a gente ir trazendo novas diretrizes embaixo desse guarda-chuva de ensinar as pessoas sobre esses adjacentes dos nossos produtos também e serviços, né? Legal. E Davi, a gente já está vendo dentro da AGEN uma preocupação maior, tanto das empresas quanto dos clientes finais, em relação justamente a essas iniciativas de impacto social? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de eu comentar, eu adorei o exemplo do basquete, porque eu jogo basquete desde os 6 anos. Eu já fui na loja da Nike ali na Quinta Avenida de Nova York, já testei na experiência de bater uma bola. Não foi com o ex-jogador, foi com o pessoal que estava ali na loja, mas é incrível. Eu acho que assim, ilustra o que é o futuro do varejo, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Falando sobre o papel, né, do varejo na conscientização de pessoas para causas que são importantes e tudo mais, acho que isso acaba entrando no que a gente comentou, né? De, poxa, qual que é a expectativa de quem está do outro lado? Qual que é a expectativa de quem está consumindo, de quem está interagindo com a marca e comprando ali produtos e serviços dessas marcas, né? E a gente tem dados da nossa pesquisa, a gente fez uma pesquisa esse ano para olhar para o consumidor moderno, né? E perguntar, né? Esse tipo de coisa. E aí, o que voltou foi super interessante, que 82% das pessoas que responderam disseram que preferem, ou dão muita preferência, para comprar produtos e serviços de marcas que estejam defendendo campanhas, né, sociais que fazem sentido para esse consumidor, né? Então, isso é muito interessante. Isso realmente, esse fator, né, poxa, qual é o engajamento da marca com responsabilidade social, se torna um fator de decisão na hora da compra também, né? E a gente tem vários exemplos legais, acho que seja para fora, seja aqui. Para começar com um exemplo muito bacana de fora, a marca Patagônia. A Patagônia é uma marca de moda focada em outdoor e, para mim, é uma das maiores referências globais nesse assunto. Eu tive a sorte e a oportunidade de conhecer o time da Patagônia no meu tempo dos Estados Unidos, e é incrível como cada funcionário da Patagônia traz consigo no dia a dia, em cada frase, né, essa questão da responsabilidade da marca com as causas que defende. No caso deles, sustentabilidade. E como que isso se reflete no dia a dia, né, nas interações de loja? A Patagônia já lançou uma série de campanhas, talvez uma das que mais ganhou tração, né, nos últimos anos, foi uma campanha onde a Patagônia incentivava as pessoas a não comprarem novos produtos, não comprarem lançamento. Então, se você comprou uma jaqueta, né, há 2, 3 anos atrás, e essa jaqueta está com algum tipo de probleminha, a Patagônia oferece para você a oportunidade de ir até a loja e ter essa jaqueta reparada, né, ao invés de você adquirir uma nova jaqueta. Então, a marca, de novo, mostrando a dedicação e a importância que dá para as questões de sustentabilidade, de consumo consciente, etc. e tal. Então, é um exemplo super bacana. Agora, no Brasil, a gente teve vários outros também, né? Acho que principalmente no último ano, que foi um ano tão desafiador para todo mundo, foi muito bacana de ver como as marcas também tentaram contribuir, né? Fazer a sua parte enquanto entidades, né? Dentro da economia brasileira e ajudar as pessoas que, enfim, foram impactadas pela pandemia. Uma delas foi a Arezzo, é uma marca super conhecida que está presente no nosso dia a dia. E a Arezzo lançou, no ano passado, campanhas para premiar, para sortear, enfim, itens legais para as pessoas que estão na linha de frente, né, para os profissionais de saúde. Uma campanha que foi super bacana, foi super bem recebida também pelos consumidores, mas que mais importante, né, fez a diferença para, de novo, quem está batalhando, quem está na linha de frente e quem sofreu tanto durante os últimos anos. Tem outros exemplos dentro do próprio grupo, né? A Arezzo adquiriu recentemente a Reserva, que também é uma marca que está inserida aí no espaço de moda, e a Reserva há muito tempo já tem a campanha que eles chamam de 1P5P, né? Então, para cada peça que você compra na loja, 5 pratos de comida são doados. Então, enfim, são vários exemplos aí que são super bacanas de ser explorados, tá? São exemplos legais e que devem ser copiados por todo o varejo que está escutando a gente e que, de novo, fazem com que exista uma conexão maior entre consumidor e varejista. E nesse cenário, né, todo mundo ganha. Com certeza. E, Davi, eu, na verdade, como pessoa do marketing, sei que a gente tem um case muito legal de Agent Giving, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que funciona isso, bem por cima, assim, só para a gente entender. Sim, rapidinho. O que é o Agent Giving, né? A gente está falando aqui de como os varejistas
fazem a sua parte, né, cumprem seu papel para impulsionar doações, impulsionar, né, boas causas, e o Ad Giving nada mais é do que um meio para que isso aconteça. Né? Então, pensa no processo de doação. Você, como pessoa, quando você, enfim, entende que existe uma causa que você quer participar, como é esse processo? Né? Como, de fato, você acaba doando, de repente, um montante financeiro para essa causa, para essa instituição? Via de regra, esse processo não é tão simples, e isso acaba, muitas vezes, desencorajando as pessoas a doar, né, enfim, os valores para essas instituições. Então, o que a gente fez? Né? A gente olhou para dentro de casa, a gente olhou para a tecnologia que a gente investe, né, todo ano para transformar os pagamentos, né, em processos invisíveis, e pensamos, poxa, por que não transformar o processo de doação também em um processo invisível? Né? Então, o que é o Ad Giving? O Ad Giving, ele possibilita que os varejos eles se engajem com instituições de caridade, enfim, que tenham maior relacionamento, e possibilitam para quem está na ponta, né, para o consumidor, efetivar ali, ou efetuar uma doação com um clique. Né? Então, ao final do processo de compra, por exemplo, você pode fazer uma doação, né, do valor pré-fixado ou customizado para uma entidade com a qual aquela marca tem relacionamento. Ou você pode, de repente, eliminar a tua pegada de carbono, né, para aquele produto e tudo mais. Então, a tecnologia nesse sentido, fazendo a diferença para que esses processos, né, de doação sejam invisíveis, sejam os mais simples possíveis. Eu acho isso super interessante, porque a Dani estava falando sobre... A gente pensa em experiência, geralmente você pensa em experiência de compra, mas, na verdade, é a simplificação de todas as experiências relacionadas à marca, né, Dani? É isso aí, Gê. Eu acho que eu vou aproveitar até e puxar aqui a terceira dimensão. Eu vou puxar a terceira e a quarta já, porque acho que elas estão super conectadas com tudo que o Davi já falou, mas eu acho que é exatamente isso. A gente vai começar a falar das coisas conectadas, a gente vai começar a falar delas conectadas, inclusive offline e online também. E o experience retail é quando a gente chega nesse auge, da onde talvez a gente vê as lojas que não vendem. Então, é uma loja que está lá, que existe, que recebe clientes, que tem um fluxo enorme de pessoas, geralmente ela tem fluxo enorme de pessoas, mas ela não tem um caixa, ela não tem o objetivo final de vender para as pessoas, ela nem tem os produtos, nem estoque disponível para vender. Ou seja, eu vou te encantar com todo o meu mundo, com o mundo da marca, que tem muito a ver com o que o Davi estava falando de propósito, de contar o que está por trás, né, de falar o que eu vim, mas eu não vou te vender nada, não precisa. Se você quiser comprar alguma coisa, é claro que eu quero que você compre, mas enfim, se você quiser comprar, você vai achar outros canais para isso. No próprio canal online da minha marca, nas outras marcas, nas outras lojas que me representam, nos e-commerces, enfim, fica tranquilo que eu tenho certeza que você vai me achar, eu não estou sumido por aí. Mas eu não preciso que a minha loja faça mais esse papel. Então aqui talvez seja o máximo, né, do não varejo, ou seja, da loja não tem um papel de venda, que eu acho muito interessante, né? Então, aqui a gente traz experiências para efetivamente encantar as pessoas, para que elas queiram estar no meu espaço de marca. Ela vira muito mais um espaço de branding, de vender o que é o espírito daquela marca, né? Como são os produtos e como são os serviços, mas ele não tem o intuito de fazer dinheiro com isso naquele exato momento, convertendo em venda. É claro que ele converte em marca, em um monte de outras coisas, mas não em dinheiro. Esse case, eu sou apaixonado por ele não é novo, mas assim, eu não consigo superar quão bom é esse case, eu sou apaixonada por ele. É a loja da Samsung, a flagship store da Samsung, que fica no Meatpacking District em Nova York. Eu acho que eu fui nela algumas vezes e todas as vezes estava acontecendo uma coisa especial. Eu sempre falava, nossa, no dia que eu fui estava especial, mas no final eu fui tantas vezes estava acontecendo coisas especiais que eu entendi que isso é esse espaço, essa loja da Samsung. Primeiro que ela tem essa cara, ela tem uma arquibancada aí no meio, assim, né? Então ela é gigantesca. Então eu entrei na loja e eles já me deram um pompom. Eles me deram aquele dedo, sabe, que os americanos usam para torcer, assim, bem grandão de espuma, e me deram uma cerveja, botaram uma cerveja na minha mão e falaram, entre. Quando eu entrei, estava transbordando essa arquibancada, nos telões todos estavam passando um jogo de futebol americano, estava transbordando de gente lá dentro, gritando, como se estivesse num estádio. No intervalo do jogo, eles colocaram 2 cadeiras na frente, fizeram um show do intervalo, pelo que eu entendi, a pessoa que participou do show do intervalo era uma super estrela ali da NFL, né, do futebol americano deles, que eu não conheço, mas enfim, chamaram um super jogador ali para comentar sobre aquele jogo que estava acontecendo, e as pessoas absurdamente, assim, em êxtase com o que estava acontecendo naquela loja, fila para fora e etc.
Além disso, tem um monte de experiências de tecnologia, que eu achei isso muito legal. Então, você pode entrar num túnel, onde você conecta imediatamente o seu Instagram àquele espaço da loja, aquele túnel. E aí, quando você entra no túnel, você fica vendo todas as suas fotos, uma timeline de todas as suas fotos antigas e novas passando em volta de você, ou seja, altamente instagramável, e ele já pega todos os meus dados ali, né? Então, ou seja, já conectei a minha vida à loja, né? A esse espaço da Samsung, já cedi ali os meus dados para que ele possa fazer todas essas contas aí de quem sou eu dentro, fora da loja, no mundo, depois, claro, chegar até mim. Um outro lugar, ele mostrava as câmeras novas que eles têm, você podia tirar fotos com luzes lindas e diferentes, etc. Te mandava as fotos também por e-mail, então aí já coletava mais um dado seu. Depois você pode assistir vários filmes, tinham várias experiências com o VR deles, né, que também é muito legal, óculos de realidade virtual. Enfim, lá no canto, lá em cima, no último andar, tinham todos os produtos expostos, geladeira, tudo que vocês podem imaginar, todos os produtos da marca. Mas é isso, você não pode comprar nada. Mas esse tem a ver com a experiência, é uma experiência absurda. Eu vou àquela loja não porque eu preciso comprar alguma coisa, mas porque eu quero viver aquela experiência. Então, assim, sem dúvida nenhuma, aqui a gente tem que pensar quanto mais a gente consegue deixar o nosso cliente maravilhado. Talvez seja as experiências Disney para dentro de todas as lojas que a gente conhece a partir de agora, né? E a venda é o menos importante, porque se eu me apaixonar por essa marca, certamente eu vou em algum e-commerce, vou no próprio site da marca e eu vou comprar meu smartphone, que seja minha geladeira, minha máquina de lavar, enfim, seja o que for, porque eu fui encantado por aquele universo, né? Então essa é a parte do Experience Retail. E aí, gente, passando para o próximo, que eu acho que é legal já emendar, para a gente poder comentar sobre ele, é o tal do seamless retail, né? Que é essa palavra é super difícil de traduzir em português, mas é quando não tem limites, quando não tem barreiras, quando é sem fricção, quando as coisas acontecem quase que de mágica, que é um pouco do que o Davi falou, que talvez o Uber seja um dos maiores exemplos, mas é pegar um táxi ou pegar uma carona ou me movimentar do ponto A para o B. Eu só quero me movimentar do ponto A para o B. Eu não penso assim, eu vou me movimentar, eu vou pagar. O pagar não faz parte do que eu quero naquele processo. É a mesma coisa com um restaurante. Eu quero sair para comer com meus amigos. Eu não quero esperar para pagar a conta. A conta não faz parte do processo, né? Então, seamless retail, ele entra nesse universo que a gente começa efetivamente a mudar aqui a nossa relação com as coisas mágicas que vão acontecendo ao longo do processo. Elas acontecem magicamente, né? Então, a gente compra hoje de uma maneira digital, pense numa compra digital que acontece em poucos segundos, em poucos minutos, rapidamente, uma delícia eu comprar no digital. E aí, meu Deus, a partir daí eu tenho uma via sacra para receber o produto na minha casa, ou eu tenho uma via sacra de tempo para esperar, enfim, você precisa trocar. Então, assim, a gente tem um monte de outras coisas que não estão tão azeitadas quanto a compra, né? Então, a compra digital está começando a demandar uma transformação em toda a jornada de compra, né? Não só no ato de pagar também. Então, desde o delivery, que começa a adotar, né, seus modelos ultra rápidos de delivery, a gente está vendo essa briga de gigantes fazendo tudo isso, até efetivamente novos modelos de pagamento sem nenhuma fricção ou sem nenhum tempo gasto, como o Davi já trouxe alguns exemplos aí. Então, a gente começa a ver as coisas magicamente acontecerem, né? A gente, obviamente, vai passar por uma Amazon Go, onde você simplesmente pega os produtos e sai da loja, aquilo está pronto, tá pago, você não precisa nem tirar a carteira do bolso, ou nesse caso que eu gosto muito dessa parceria da Amazon com a Volvo. A Amazon, você compra alguma coisa e você simplesmente informa onde está estacionado o seu carro, e quando você chega lá no seu carro, no final do dia, o produto está dentro do porta-mala do seu carro, porque eles fizeram uma parceria com a Volvo, onde a Amazon consegue destravar porta-malas de Volvos. Ou seja, você quer uma coisa mais mágica do que essa, de você simplesmente, não precisa nem checar se está lá, você dirige o seu carro, chega em casa, abre o porta-mala e recolhe a sua compra. Isso por quê, né? Porque nos Estados Unidos tem muitas casas, e a maioria não tem porteiro, né? Então eles não querem deixar na porta de casa sempre, então talvez deixar no porta-mala do carro seja menos fricção do que a saída e volta, sempre, não consegui, não peguei e tudo mais, mas ele vai ser entregue de uma maneira extremamente segura. Então a gente vai ver daqui para frente cada vez mais deste tipo de modelo transformando o que a gente chama de seamless retail, né? Nossa, que demais. Só podia já vir uma pessoa dentro do carro para instalar chegando, né? Senão, realmente não tem que se preocupar com isso. Mas, você sabe que tem uma empresa americana, três fizeram se juntaram também para fazer quase seu sonho. Uma delas é de supermercado, a outra é de fechaduras
fechaduras inteligentes. E a terceira é de last mile de entregas. Então, você compra aqui e pede para ser entregue, você compra, esses entregadores vão até sua casa, abrem a fechadura da sua casa, deixam na geladeira tudo que você comprou e vão embora. Então, você literalmente chega em casa do trabalho e sua geladeira está abastecida por conta da parceria entre esses 3 players. Enfim, é uma coisa que eu acho que pode ganhar escala isso ainda, mas é bem interessante. Demais. E Davi, agora pensando assim, como fazer todas essas jornadas que às vezes você começa no app, aí você vai na loja, e de repente você já está no e-commerce. Assim, como é que a gente, em termos de tecnologia, consegue possibilitar tudo isso? Bacana, essa é uma pergunta super válida, né? Porque, de novo, nesse cenário onde você tem consumidores cada vez mais exigentes, onde você tem esses fatores todos que a gente está comentando aqui como fatores de decisão na hora da escolha ali de onde ir jantar, ou onde ir ao mercado, onde comprar uma peça de roupa e tal, é importantíssimo, né, que o varejo pense nessa experiência de ponta a ponta, né? Não necessariamente só no momento do pagamento, ou não só, né, no anúncio ali, na parte do marketing, mas desde o momento de atração até o momento de interesse, até o momento de entrega e o pós-venda e tudo mais, né? E aí o exemplo que a Daniela trouxe é super bacana porque eu vivi isso na pele também. Não existe nada mais frustrante do que pagar a conta de restaurante nos Estados Unidos. Pode ser o melhor restaurante do mundo. Você chega no momento de pagar a conta e é praticamente 10 minutos ali sentado, né, olhando para o vento, né, para o teto, porque a pessoa te traz a conta, você coloca o cartão, a pessoa leva o teu cartão, volta, você assina, assim, tem umas 4, 5 etapas no meio do caminho. E aí, de novo, um movimento, né, que está ganhando cada vez mais corpo agora nos Estados Unidos para esse fim, é a expansão de QR Code. É impressionante como o QR Code saiu, né, de uma coisa, né, totalmente negligenciada para algo que aparece a todo tempo, né, inclusive está na tela agora e faz parte já do nosso dia a dia. Então, hoje, se você vai num restaurante nos Estados Unidos, esse restaurante ele já tem tecnologia para que quando ele te traz a conta, né, a conta chega com QR Code, você escaneia com o app, paga com o app e vai embora. Tudo certo, né? Então, elimina todo esse ponto de fricção na hora do checkout. E o que é isso, né? Como que você constrói esse tipo de experiência, respondendo a tua pergunta já, Raquel? Pelo menos pela ótica de pagamentos. Contando ou indo buscar, né, parceiros que consigam navegar de forma muito simples e objetiva os dois mundos, o offline e o online. Né? Então, na prática, hoje, não deve existir nenhuma barreira entre o offline e o online, porque o cliente não enxerga mais barreira. Então, se você está trabalhando com fornecedores que ainda, né, distinguem ou ainda tem separação técnica entre um mundo e outro, muito provavelmente você não vai conseguir entregar aquela experiência. Para a gente, né, o que isso significa, né, para a gente que está em pagamentos? O nome disso é comércio unificado. É você conseguir trabalhar a parte técnica para que você consiga oferecer na ponta jornadas do tipo, eu, Davi, né, fui até uma loja, não encontrei uma peça, né, no meu tamanho, a pessoa que está me atendendo ali consegue buscar essa peça online e entregar essa peça na minha casa. Né? Eu não perco, né, aquele momento de impulso de querer comprar aquela peça porque a peça não está disponível na loja. Ou às vezes eu comprei online, mas não quero ter o trabalho de ir até o correio, enfim, devolver, né, esse produto, sendo que tem uma loja física do lado da minha casa. Então eu vou até a loja, eu consigo, né, ter um reembolso ali efetuado na própria loja, ou eu posso trocar esse produto por um outro na loja, enfim. De novo, a expectativa mudou e mudou muito. Né? E quando o varejista se dá, né, ou melhor, quando o varejista pensa em como construir, né, infraestrutura para atender essas expectativas, você não pode mais falar sobre o que é online e o que é offline. É uma coisa só. Né? E isso é o comércio unificado que a gente gosta de falar bastante. Entendi. Nossa, acho que faz muito sentido com tudo que a Dani falou. E, gente, eu tô contando aqui, acho que falta uma dimensão só, exploramos quase todas, mas para mim a última é a mais confusa, sendo sincera, Dani, porque qual que é a diferença do varejo seamless, né, sei lá, imperceptível, e do varejo invisível? Qual que é a diferença? Vamos lá, o invisível é quando literalmente eu não tenho mais nada físico, eu tenho a desmaterialização do varejo.
Eu não preciso literalmente mais de um espaço físico, não preciso de nada, nem de um cartão, de nada para conseguir fazer compras. E não só isso, os meus próprios produtos e serviços adquiridos também são não físicos. Essa parte que talvez seja um pouco mais complexa, mas está explodindo esse assunto, né? Eu acho que semana passada o próprio Mark Zuckerberg, ele falou, o Facebook a partir de agora não é mais uma empresa, não é mais uma rede social, ela é uma empresa de metaverso. Então aqui a gente está entrando nesse universo do que a gente chama de metaverso. O que é isso? É quando a tecnologia consegue criar novas realidades, mas elas são de bits, em vez de ser de átomos, como somos nós, assim, tangíveis, uma mesa, um celular, a gente está falando de uma outra realidade de bits, feitos de programação de computador, onde efetivamente a gente vai acabar passando cada vez mais tempo nosso lá. Pode ser maluco? Pode, mas se o Mark Zuckerberg está dizendo que esse é o futuro da empresa dele, vocês podem apostar que esse também é o nosso futuro, sem dúvida nenhuma. E tem várias empresas trabalhando já em cima desse universo. Se a gente quer trazer isso um pouquinho mais para hoje, acho que fica um pouquinho mais fácil. A gente começa a entender, por exemplo, como novas realidades, os games. Então, o que a gente teve numa explosão aqui durante a pandemia? A gente teve um monte de marcas que entraram, por exemplo, em games, como Animal Cross, por exemplo. Então, a gente tem a loja da Supreme lá dentro, a loja da KFC lá dentro, com as pessoas comprando uma coisa que a gente chama de digital goods. O que é digital goods? São bens, produtos digitais. Produtos que eu nunca vou mexer na minha mão, produtos que eu nunca vou vestir, mas os meus avatares vão, mas os meus personagens vão. Então, essa imagem aí de uma empresa que chama The Fabricant, ela só faz o quê? Roupas virtuais para avatares. Então, se o Zuckerberg já lançou agora, né, o seu programa de meetings virtuais, de reuniões virtuais, onde através de eu colocar um óculos eu consigo estar presente numa sala, né, com outras pessoas de maneira virtual, eu preciso estar vestido, eu preciso ter um óculos, eu preciso ter meu cabelo, eu preciso ter aquelas coisas que, enfim, normais que uma pessoa tem, só que eu vou ter tudo isso neste novo layer. Além disso, a gente também tem a realidade aumentada, né, que é uma nova tecnologia interessante, que eu posso simplesmente com o celular apontar para o meu pé, eu já experimento um tênis, ou eu aponto para o meu rosto e eu já experimento como fica uma maquiagem, uma cor de batom, por exemplo. Então a gente vai começar a ver isso em vários níveis, mas o interessante é que ele está desmaterializado. A gente começa a falar de novos layers de realidade e consumidores gastando muito, muito, muito dinheiro nesse novo universo. Então, além da gente pensar em como transformar nossas lojas físicas, nossos produtos, a gente precisa pensar em como existir também nesse novo universo, nessas novas realidades. Como eu me transformo para ser um produto intangível? O que eu posso vender para os meus consumidores? O que eu posso oferecer para eles? Né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores desafios que a gente vai ver aí dentro do novo varejo, né? Caramba, parece coisa de ficção científica, meio física quântica, né? Eu achei muito louco, mas é interessante que já tem empresa, né, que está nesse caminho. Davi, em termos de assim, tecnologias invisíveis, justamente que possibilitam essa jornada de pagamentos, o que você consegue trazer para a gente? Já tem alguém que está nesse limite de ficção científica? Olha, sempre tem, né? Eu acho que existem exemplos bacanas aí, mas voltando para o ponto da Daniela, acho que uma outra palavra, né, que agora virou uma buzzword aí é gamificação, né? A gamificação do processo de compra, a gamificação de serviços e tudo mais, né? E como isso acaba levando a gente para um universo que é quase um universo de ficção científica. A propósito, né, muito já se fala dos NFTs, né, que são bens digitais, então, assim, tem muita coisa sendo discutida em cima dessa linha, tem marketplaces já que estão comercializando NFTs, então, pensa nisso, né, obras de arte, quando você pensa em obra de arte, você pensa no quadro na parede, sei lá, uma cerâmica, alguma coisa assim. Hoje existe muito dinheiro sendo, né, transacionado aí, sendo movido de lá para cá em cima de obra de arte digital. Você não compra mais o quadro que você vai pendurar na parede, não, você compra, né, a obra de arte ali digitalizada e passa a ser o proprietária dessa obra de arte digital. Então, e paga em criptos ainda. E paga em criptomoeda. Então, você vê, é a ficção científica da ficção científica, então muita coisa bacana acontecendo aí. Agora, o que é interessante é que, de novo, né, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva, né, e a gente precisa olhar para, poxa, o que está causando tudo isso, né? O que está por trás?
E aí a gente volta invariavelmente para o que a gente vem discutindo o tempo todo aqui, né? Que são essas expectativas que estão mudando, né? São os hábitos que estão mudando. E aí, voltando, né, puxando para a tua pergunta, Raquel, se a gente está falando de compra e venda, invariavelmente vai ter uma transação ali ocorrendo, né? Vai ter dinheiro saindo do ponto A para o ponto B, e muita coisa acontece, muita coisa já está acontecendo para que essa etapa ela seja também invisível. Então, a gente já falou de Uber, e é impressionante o Uber, né? A gente não dá valor para o que o Uber fez, né, do ponto de vista de experiência, mas, poxa, é um pagamento invisível. Né? E aí você tem o exemplo da Amazon, que a Daniela também trouxe. Eu já pude entrar numa loja da Amazon. Você, de fato, entra e sai, e você não toca na carteira, você não toca no teu cartão de crédito. E existem outros exemplos bacanas disso acontecendo também. Eu acho que o mais interessante deles, e um que eu gosto bastante, existe uma empresa brasileira que chama Oni, parceira da Adyen também, que passou a instalar, né, criou uma rede de lojas que acontecem em containers. Esses containers estão instalados, o primeiro deles foi instalado em Paraisópolis, e é uma loja autônoma. Ou seja, você não tem caixa, você não tem uma pessoa te atendendo, você entra, pega o teu produto, você completa o pagamento por si só e você sai da loja, tá? Não necessariamente o bem digital nesse caso, né? Você ainda tem um produto físico ali, mas a etapa do pagamento está sendo eliminada, e essa é a expectativa. Ninguém mais quer ter que saber de, né, puxar o cartão, digitar o número do cartão, ou enfim, pegar uma fila. Tudo isso está desaparecendo, e a tendência é que continue assim. Legal, ótimo. Gente, a gente está batendo aqui no limite do nosso tempo, então, para terminar, eu vou fazer uma pergunta final aí. Dani, uma empresa que hoje já está pensando no futuro e quer se manter na vanguarda, ou pelo menos quer se manter ativa, né, no meio de tanta movimentação, ela tem que levar em conta essas 5 dimensões? Sem dúvida nenhuma, assim, essas são aqui daquelas velhas coisas que a gente falou, já sabia que ia acontecer, pode anotar aí, pessoal, porque vai acontecer, certeza, várias já estão acontecendo, então só vão se intensificar cada vez mais, batata. E, Davi, em termos de tecnologia de pagamento, né, uma empresa B2C, a Adyen também está levando em conta essas 5 dimensões, pensando nos planos futuros? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente pensa em, poxa, qual que é o nosso papel nisso tudo, né? A gente precisa oferecer ferramentas para que o varejo consiga entregar essas experiências, para que o varejo consiga, né, trabalhar esses 5 pontos, essas 5 dimensões, e colocar isso em prática, porque é aquela história, né? Voltando lá para o comecinho do nosso papo, anos estão se passando em semanas. E qual que é o ponto-chave, né, dessa questão toda? O consumidor, hoje, ele tem mais escolha do que nunca. Então, se a gente coloca em perspectiva, né, 15, 20 anos atrás, se eu ia numa loja, né, encontrava minha peça, poxa, até eu ir para outra loja e tal, né, é um processo muito difícil e muitas vezes eu desisto da compra. Agora, no mundo de hoje, se eu fui para o site A e não encontrei meu produto, em segundos eu estou no site B e eu estou adquirindo esse produto, e o site A, a empresa A, já me perdeu como cliente. Então, o consumidor hoje está no poder, né? E a estratégia do varejo tem que ser construída com esse consumidor no centro, né? Ponto final. Nosso papel como Adyen é entregar a ferramenta, né? Entregar a ferramenta para que essas empresas consigam tirar isso, né, do âmbito ali estratégico e colocar isso na prática. Ótimo, legal. Gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês, Dani e Davi, obrigada pelo tempo, acho que está muito claro para todo mundo qual que é o caminho daqui para frente. Valeu. Obrigada a vocês, pessoal, prazer. Obrigadão, tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!